informações sobre o caso Padre Bianchi, que tem repercutido nas últimas horas e que, inclusive, a matéria completa está publicada no blog do Ney Lima. Eu estou ao vivo com o Ney Lima, que vai trazer as informações. Bom dia, Ney. Bom dia, Heloísa. Muito bom dia a você que acompanha o programa Rota da Notícia pelas emissoras de rádio, pelos portais, nas várias cidades do agreste de Pernambuco. Você que nos acompanha pelo Santa Cruz Online, pelo Caruaru no Face. Prazer participar a partir de agora com vocês. Eu entro ao vivo para trazer as informações sobre a matéria que nós publicamos ontem no meu blog e que eu tenho certeza que tem surpreendido a muitas pessoas. Eu não paro de receber aqui contatos e ligações em relação à repercussão desse caso. O que foi noticiado é que o padre Bianchi Xavier teve um filho durante o sacerdote. Ele se chama Emanuel Silva Xavier, hoje tem 23 anos de idade e ocorre, Emanuel, que ele está denunciando a Diocese de Caruaru na Justiça. Esse fato ainda terá outros desdobramentos, nós começamos a acompanhar esse caso ontem, mas há muitos pontos em meio a esse caso, a essa denúncia, inclusive, que está sendo feita, que nós estamos apurando. A informação é que a Diocese de Caruaru tem conhecimento da paternidade, mas não tornou o fato público e eles não quiseram se pronunciar na nossa reportagem. O caso da paternidade envolvendo o falecido padre Bianchi Xavier já foi denunciado ao Vaticano, inclusive por uma ONG que acompanha esse caso a partir de agora, que deu amparo, na verdade, a esse filho, que hoje tem 23 anos, como eu falei. Essa situação é uma das mais emblemáticas das quais eu já apurei, já pude apurar. O padre Bianchi, que tem uma fantástica história no agreste de Pernambuco, são mais de 35 anos de sacerdócio, passando por várias cidades, como Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros, Caruaru, Petrolina. Em todas as passagens, o padre Bianchi sempre foi muito marcante e muito respeitado em sua vida sacerdotal e pública. O que não vai deixar de ser, a gente percebe isso pelas manifestações que ocorrem nas redes sociais. Mas causou uma surpresa muito grande aquilo que foi revelado ontem no meu blog, que é a existência, na verdade, de uma família, não só de um filho, mas de uma família sustentada, amparada e vivida pelo padre Bianchi Xavier. O envolvimento do padre Bianchi Xavier com a mãe do Emanuel Xavier, com a mãe desse rapaz, começou lá na década de 90, em Santa Cruz do Capibaribe, A mãe dele chama-se Catarina, e ela ficou muito conhecida em Santa Cruz do Capibaribe porque atuava ali como secretária na paróquia, e acho que muita gente lembra que na época que padre Bianchi foi candidato a prefeito em Santa Cruz do Capibaribe, surgiram muitos rumores de um possível envolvimento do padre Bianchi com Catarina, o que, claro, sempre foi desmentido por ele. Padre Bianchi deixou Santa Cruz do Capibaribe em 1996, após uma derrota nas eleições. Ele foi candidato a prefeito, não teve êxito na eleição. E o que ocorre é que, 2 anos depois da saída do padre de Santa Cruz do Capibaribe, transferido para Petrolina, esse filho nasceu. Então, reporta que aqueles rumores que surgiam lá atrás, eles eram verdade, de que o padre realmente tinha esse relacionamento. O que torna a situação ainda mais impressionante é que esse caso, a existência desse filho, manteve-se em silêncio, escondido, durante 2 décadas. Como eu disse, ele hoje tem 23 anos. E durante todo esse tempo, o padre nunca deixou vínculo com a família. Ele, inclusive, que bancou os estudos dele, o sustento financeiro, inclusive, dessa família, era feita pelo padre Bianchi Xavier, que tinha constante contato com o filho e com Catarina, que residem, na verdade, na cidade de Campina Grande até hoje. Desde o final da década de 90 até hoje, eles residem na cidade de Campina Grande. Como eu disse, esse silêncio durou muito tempo. Nós tivemos acesso às informações a partir da ação judicial que o Emanuel provocou contra a Diocese de Caruaru. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A partir também da denúncia que foi feita
ao Vaticano através da carta, amparado por uma ONG que acompanha casos desse tipo. Deixa eu trazer aqui o nome da ONG. Projeto Cicatrizes. Essa é uma ONG evidentemente brasileira, que junto com outras ONGs internacionais dá suporte a pessoas que de alguma forma foram vítimas do silêncio provocado por casos envolvendo atos sexuais de líderes religiosos em todo o Brasil, especialmente voltados para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa ONG, ela dá sustentação a esse filho do Padre Bianchi novamente, e através do auxílio dessa ONG, ele entra com a execução judicial após ter recebido negativas da Diocese de Caruaru numa tentativa de receber suporte da Diocese, inclusive suporte financeiro. Houve tentativas de conversas desse filho com a Diocese. Ele alega que a família sempre teve como sustentáculo o Padre Bianchi Xavier, e com a morte do Padre Bianchi, eles ficam desamparados. Essa é a situação que ele traz, que ele apresenta à Diocese de Caruaru. O fato que impressiona, Heloísa, é que ele apresenta nesse dossiê a sua certidão de nascimento com reconhecimento paternal. O nome do Padre Bianchi está lá, reconhecido por ele. Outro ponto que chama a atenção é que a certidão de óbito do Padre Bianchi Xavier, na certidão de óbito, consta que ele deixou um filho. Ou seja, a Diocese de Caruaru tem conhecimento desde o ano passado da existência desse filho, talvez antes. Ele alega, inclusive, que a igreja sempre soube da existência dele, mas o fato concreto é que, desde o ano passado, a Diocese de Caruaru sabe da existência desse filho do Padre Bianchi, mas não tornou fato público, não se pronunciou sobre esse assunto. Então, só voltando ao contexto jurídico que se traz agora, eles alegam dificuldade financeira, solicitou amparo à Diocese de Caruaru, teve o pedido negado, teve contatos com a Diocese, com a própria paróquia em que o Padre Bianchi atuava antes de falecer, lá na cidade de Caruaru. Há um registro, eu publiquei no meu blog a foto, inclusive, de que o Emanuel, o filho do Padre Bianchi, o filho reconhecido do Padre Bianchi, ele visitou o pai no leito do hospital, lá na Unimed de Caruaru, o ano passado, quando o padre estava internado, e apresentou-se como sendo advogado do Padre Bianchi, certo, para poder ter acesso. Ele é realmente advogado, né? Mas é filho do Padre Bianchi, ele não quis trazer essa característica ao chegar ali no hospital. Tem uma foto dele com o pai, certo? O pai consciente no leito ali do hospital. Um ponto que eu não trouxe na matéria, certo, mas que ele narra em alguns documentos que nós tivemos acesso, é que, segundo ele, o próprio padre teria pedido para, se acontecesse alguma coisa, ele procurasse a Diocese de Caruaru num pedido de amparo, né? Essa é uma narrativa que ele traz também nos autos dessa denúncia, e ele apresenta a denúncia à justiça após receber a recusa da Diocese, ter tido tentativas de acesso, de audiência com o bispo Dom José Rui, né, que responde pela Diocese de Caruaru nesse momento. Ele não foi recebido pelo bispo, quem recebeu foi um advogado e um padre para uma reunião, e dias depois negaram qualquer possibilidade de acordo. Então essa é uma questão que vai agora para os tribunais, né? É um escândalo, apesar do nome respeitado que o Padre Bianchi tem, mas isso traz, né, não só na nossa região, mas no Brasil, o assunto, a discussão em torno do celibato católico, das leis, né, das diretrizes canônicas que impedem o padre do casamento, e aí faz com que coisas como essa, situações desse tipo aconteçam e passam tanto tempo, né, provocando situações como essa, né, do silêncio extremo, né, dessa família que teve que manter isso durante muito tempo em segredo. O filho não tem culpa de ter nascido oriundo de um relacionamento de um padre, mas teve que manter isso como segredo durante muito tempo, e agora ele mostra realmente a sua face, a sua existência, causando toda essa surpresa que nós estamos tendo com a repercussão dessa notícia. Alguns pontos que eu vou adiantar, certo, aqui nessa minha participação.
Inclusive o Eduardo pode colocar as fotos daqui a pouco, se tiver aí, que nós divulgamos, né? Fotos que foram divulgadas no meu blog, do Padre Bianchi com o filho, né? Fotos da infância. Nós tivemos acesso, e eu publiquei, a imagem da certidão de nascimento dele, né? Do Emanuel, né? Com o registro ali do Padre Bianchi. E um ponto que eu quero trazer extra aqui, certo? É que nós estamos analisando ainda os autos das denúncias que ele apresenta à Diocese de Caruaru e a líderes religiosos da Diocese. São réus, inclusive, nesse processo, os dois bispos, o Dom José Rui e o bispo anterior, né, que é o Dom Dino, o bispo Dom Dino, ao qual o Emanuel acusa fortemente de perseguição durante a vida do Padre Bianchi Xavier. Ele traz, inclusive, com alguns registros e provas, pontos relacionados a situações muito críticas que o Padre Bianchi passava. A leitura que eu faço é como se houvesse uma amarração. O Padre Bianchi não podia se opor aos líderes da igreja, porque ele trazia consigo um segredo guardado há 2 décadas, que poderia culminar com o fim da sua história religiosa. E, por outro lado, me parece, essa é apenas uma observação, me parece, que os líderes religiosos, ou tendo conhecimento disso claramente ou não, mas utilizavam isso também como uma forma também de manter o Padre Bianchi ali no controle, né? Vou utilizar esse termo aqui, porque não cabe ainda muita explicação diante das denúncias que houveram, né, que estão sendo feitas. Como eu disse, nós estamos apurando, né, toda essa situação. O fato é que é concreto, sim, né, você acompanha aí nas imagens agora, a imagem da certidão de nascimento do Emanuel, a foto dele na infância, ao lado do Padre Bianchi Xavier, e uma paternidade reconhecida pelo padre, né, conforme está aí, desde 1998, quando o Emanuel nasceu. O nome, inclusive, é muito parecido, né? O Padre Bianchi é Manuel Francisco Xavier, né? O Emanuel, né, também traz parte do seu nome e o sobrenome, e teve esse reconhecimento na certidão. O Padre Bianchi não deixou de reconhecer o filho na década de 90. Então, enfim, é uma história que faz parte do boato da Cruz do Capibaribe nas últimas décadas, né? Muito fortemente lá na década de 90, e que tem agora total clareza sobre o que aconteceu. É um escândalo religioso, é um fato que vai mexer com o cenário católico, né, no estado de Pernambuco e talvez até no Brasil, né, já que houve uma denúncia ao Vaticano de que a Diocese de Caruaru não teria tomado providência sabendo do caso. Então, mexe com todo o cenário, provoca uma discussão muito grande e outros fatos em meio a esse turbilhão aí de informações do que diz o filho do Padre Bianchi Xavier e do silêncio da Diocese de Caruaru. Outros fatos podem ainda surgir.